Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nessa noite, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, intitulada Continue Subindo. Nessa série de ministrações que a gente tem tido sobre fé ousada, eu creio que essa palavra se torna indispensável para nós. Continue subindo. Continue subindo. Você pode dizer isso para alguém, profeticamente, para alguém à sua volta, e diga para essa pessoa: continue subindo. Continue subindo, diga para ela: continue subindo. Continue subindo, não para não. Fala para ela: não para não. Seja um agente de Deus aí na vida de alguém, diz assim: não desiste agora. Agora não é hora de parar. Olha dentro dos olhos de alguém e diz para essa pessoa: continue subindo. Fala para ela: eu sei que está difícil, mas a palavra de Deus para você nessa noite é: continue subindo. Amém? Vamos ler um texto. Essa semana nos grupos nós desafiamos você a ler alguns salmos. Quem tem sido abençoado com a leitura dos salmos? Bênção, né, gente? Que maravilha. Essa semana, ontem lemos o Salmo 23, hoje lemos o Salmo 27. Temos um salmo para ler durante todo o dia. Se você não faz parte de um grupo, você fica boiando. Por isso você precisa participar de um grupo, irmãos. Porque senão você fica fora daquilo que a gente está fazendo. Mas todos os dias nós estamos incentivando você a ser despertado em fé, lutar, como falamos na semana passada, as lutas que valem a pena. E para isso a gente precisa encher a nossa mente da palavra de Deus. E eu quero ler nessa noite um salmo também. Eu gosto muito do livro dos salmos. Todo mundo já me ouviu falar sobre isso. Mas eu quero ler o Salmo 24. Tem alguns versículos que estão aí no seu outline aí dentro do boletim, mas eu quero que você, se possível, a gente vai ler o Salmo 24, versículos 3 ao versículo 5. Eu sei que a gente não programou nada disso, que o pessoal da mídia, eles ficam doidinhos quando eu mudo o script, mas eu quero ler o Salmo todo. E aí, você só projeta aí. Quem está aí hoje? Ah, é Carol. Carol vai comigo, Carol vai junto. Então, quando eu ler o versículo 3, 4, 5, você projeta. E depois eu vou continuar lendo, mas sem problema, tá? Não tem problema aí não. Salmo 24 diz assim: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Porque Ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? O que é limpo, aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos, ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Versículo 6. Essa é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai as suas cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Levante as suas cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Mas o versículo, eu quero me fixar aqui nessa noite, só nos versículos 3, 4 e 5, diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem pode subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Sabe, irmãos, eu não sei se você notou, mas a vida, muitas vezes na palavra, ela é comparada a uma subida. Porque toda subida, ela tem seus desafios. Tudo vai bem quando a gente está em linha reta. Mas começou a subir, irmãos, o negócio começa a estreitar. É assim ou não é, irmãos? Subida fala de desafios. Subida fala de esforços que a gente tem que ter. Uma subida é uma tarefa difícil. Mas sabe, irmãos, à vista do que nós encontraremos lá em cima, vale a pena essa subida. Vale a pena a gente continuar subindo. Vale a pena a gente não parar pelo meio do caminho. Você vai ver isso em muitos lugares da palavra de Deus. Você vai ver que muitas vezes a gente vê subidas nas montanhas, no topo, onde pessoas começam a subir e algo poderoso acontece. Veja a vida de Moisés. Moisés sobe ao Monte Sinai e quando chega lá em cima daquele monte, Deus deu a ele as tábuas da lei. O Senhor compartilha com Moisés algo poderoso que governa o seu povo, e até hoje
estabelece a lei e estabelece os parâmetros daquilo que o Senhor tem para aqueles que querem viver bem. Quando Elias sobe o Monte Carmelo, não foi lá no vale, mas foi no topo do Monte Carmelo que ele ora uma oração curta aí, um fogo de Deus aparece. Pedro, Tiago e João sobem ao monte chamado Monte da Transfiguração, e é lá em cima daquele Monte da Transfiguração que eles têm uma visão ampliada, eles veem a glória de Deus, eles têm uma revelação da lei, dos profetas e do próprio Cristo. É numa subida. A Bíblia, toda vez que vai comparar a nossa vida a uma conquista, eu não sei se você percebeu, nós falamos durante várias semanas aqui sobre fé, sobre sairmos do lugar onde nós estamos, indo em direção aos propósitos de Deus. Essa é uma grande subida. A nossa vida é essa subida, essa escalagem. E a gente precisa perceber que há 3 tipos de pessoas nessa jornada rumo aos lugares altos que a gente tem que alcançar. O primeiro tipo de pessoa é aquele que começa e desiste. É aquela pessoa que começa bem, é aquela pessoa que dá passos no início da sua caminhada, que facilmente se empolga com aquilo que está acontecendo, mas também facilmente desiste. Tem aqueles que vão bem, mas o cansaço, os desafios os fazem acomodar. E essas pessoas, elas não desistem, mas elas não continuam ao potencial que elas poderiam. Elas sobem até um pouco, mas quando chegam, ficam pela metade até os lugares onde elas se sentem confortáveis. Terceiro tipo de pessoa são aqueles que perseveram. E eu sei que nessa noite o Senhor está nos reunindo aqui, porque aqui tem um time que persevera. Aqui tem um time que vai até o fim, que continua subindo e que não desiste. Aqueles que desistem, esse primeiro grupo de pessoas que desistem, tem características muito latentes, muito visíveis. Esse pessoal que desiste são os chorões. São aqueles que reclamam mais do que qualquer coisa. Eles abandonam tudo quando a pressão aumenta. Na verdade, só em pensar na pressão, eles já abrem mão. Eles são, talvez, os mais difíceis de aturar. Ninguém gosta de andar com gente que desiste facilmente de tudo. Uma pessoa que é volátil, que hora quer, hora não quer. Uma hora vai, outra não vai mais. Uma hora se empolga e logo desiste. Essas pessoas, elas reclamam de tudo. Reclamação e murmuração faz parte do cotidiano dessas pessoas. Elas deixam com que as desculpas, elas deixam com que o medo, as coisas que ainda nem aconteceram, mas podem acontecer, a ansiedade das coisas que estão por vir, desses desafios, tomem conta da sua mente de uma forma tão intensa e tão poderosa que isso faz com que elas logo desistam. Essas sempre abrem mão dos maiores planos de Deus. São pessoas que de novo o Senhor quer encaixá-las em grandes oportunidades de crescimento, mas elas, por conta das suas atitudes, por desistirem, abortam os planos de Deus para viver as suas próprias vidas, aquilo que elas querem viver. Sempre, irmãos, entenda o seguinte, sempre vai ser mais fácil desistir do que lutar por algo. É muito mais fácil desistir. Então, esses que desistem gostam das coisas mais fáceis. Agora, os que se acomodam, aqueles que param pelo meio do caminho, também têm características específicas. Esses se ajustam com algumas vitórias que experimentam na vida. Esses são pessoas que, por algum momento, experimentam coisas boas, mas o passado sempre fala mais do que o futuro. Porque aquilo que foi vivido se torna referência e uma cama para que eles deitem. Eles talvez se sentam superiores diante até do fracasso de outros. São pessoas que se acomodam em alguma área e dizem, mas eu já estou melhor do que alguém. Eles procuram o que é confortável para eles. Não estão preocupados com o resultado final, mas sim com as aparências do que é aquilo que pode mostrar para os outros. Se acostumam com um platô, chegam até um patamar e de lá essas pessoas não passam. Anos se passam e essa pessoa está estagnada nas mesmas situações. Não estão dispostos a correr riscos mais.
usam até desculpas, até mesmo na palavra de Deus, usam até jargões bíblicos, alguns tipos de desculpas que soam até bem, soam como pessoas que cuidam, que são cautelosas, cuidadosas, mas na verdade isso só revela um sentimento de complacência e de ficar por onde se alcançou. Talvez essas pessoas nutram uma mentalidade de que entrei no time, comecei o jogo, até joguei o último jogo, mas eu não estou mais confortável onde eu estou, já alcancei um patamar, não preciso treinar mais, agora deixo os outros assumirem as questões. A mentalidade delas é que elas não precisam crescer mais, estão bem do jeito que estão, já experimentaram, têm uma bagagem, estão experimentando talvez a aposentadoria. Até de forma inconsistente, elas são impulsionadas, têm a retórica correta, mas as atitudes já não acompanham mais. Elas não são abertas a serem corrigidas, quando impulsionadas elas resistem, porque elas já têm um passado, elas já conquistaram alguma coisa, já não tem mais um coração ensinável. Tudo é aquelas pessoas que dizem, eu já sei, isso aí mostra mais alguma coisa, isso aí eu já experimentei, nos meus anos áureos tudo era muito bom. Sabe, irmãos, são homens e mulheres que talvez, por serem acomodados, já não têm mais fome de Deus, não possuem mais uma ambição de crescimento, e já não entendem mais, sabe, há uma diferença entre ambição e ganância. Ambição é a gente querer mais, ganância é querer mais só para mim. Quando eu tenho ambição, eu quero mais, também para os outros, eu quero expandir, viver outras oportunidades, e isso toca outras pessoas. Ganância é quando eu quero somente para mim. Sabe, irmãos, muitos já experimentaram sucesso, já tiveram grandes experiências, já viveram coisas extraordinárias em Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, sucesso nunca deve diminuir os nossos desejos de crescer e de avançar. Pelo contrário, se o sucesso faz isso conosco, você não vai continuar bem sucedido por muito tempo. Você vai sair de ritmo, vai começar a ser deixado para trás. E sabe-se, como igreja, eu falo isso, irmãos, como um alerta até mesmo para nós. A gente fica muito feliz, hoje é uma noite linda de celebração da nossa família que está crescendo, mas se a gente como igreja pensar que a gente já está fazendo bem, que a gente já alcançou, que já está bom do jeito que está, já estou olhando para o lado, já não tem tanto espaço vazio mais, então a gente já está bem de crescimento, a gente corre um grande risco de ficar pelo meio do caminho, e se tornar obsoleto, irrelevante e sem força. Mas nós rejeitamos isso e nós vamos continuar subindo para a glória do Senhor. Diga assim, levanta a sua mão para o céu e diga assim, Senhor, me dá forças para continuar subindo, em nome de Jesus. É necessário dentro de nós ter essa voz, porque existe esse terceiro grupo de irmãos, de pessoas que nós estamos falando, que são aqueles que continuam. Aqueles que veem obstáculos, não como seus inimigos, mas como aqueles que vão prepará-los para alcançar coisas ainda maiores. Eles veem o copo meio cheio. Quando alguém mostra um copo para eles, eles nunca dizem está meio vazio. Não, está meio cheio, ainda tem oportunidade de coisas extraordinárias acontecer. Sim, são pessoas que na lida se tornam machucadas. Porque no mundo há dois tipos de pessoas, os feridos e os mais feridos. Só tem esses dois tipos. Uns são feridos, outros são mais feridos. Todo mundo aqui tem uma história triste para contar a respeito de algo. Todos nós já fomos decepcionados, frustrados, passamos por lugares onde fomos mal entendidos. Na nossa família nós temos pessoas que não nos apoiaram, não nos ajudaram. Ninguém aqui pode dizer, eu vivi uma vida sem machucadura nenhuma. Uma coisa, irmãos, a gente precisa entender, ou eu me escondo atrás das feridas, ou eu uso elas para poder viver o que o Senhor tem para mim. Sabe, irmãos, um amigo me deu um exemplo outro dia, e eu achei bastante interessante. Ele disse que a gente deve ser como o quadro da Mona Lisa. Eu perguntei para ele, quadro da Mona Lisa, o que é isso? Ele disse, olha, continua sorrindo, mesmo com as costas pressionadas contra a parede. Gostei dessa, são aqueles que não desistem. E aí, se a gente entende que esse é o grupo de pessoas que a gente precisa ser, aqueles que não desistem e continuam, como que a gente vai ter essa força? Se o Senhor está nos chamando, quem subirá ao monte do Senhor? Como que eu faço para continuar subindo? Como que eu faço para continuar experimentando Deus ainda de uma forma grandiosa? Como eu, diante dos desafios, eu tenho certeza, irmão, que muitos de nós saímos de onde saímos,
Muitos de nós tínhamos planos na nossa cabeça e esses planos já foram todos por água abaixo. Nossa maneira de pensar, do jeito como as coisas deveriam ser, já foram mudadas há muito tempo. A realidade já bateu em algumas coisas da nossa história. E a gente precisa entender como que eu vou ter força, receber força de Deus para continuar subindo. Eu quero te dar aqui 4 passos que nós vamos falar aqui nessa noite, para que você possa entender aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Quantos querem ouvir a voz do Senhor nessa noite? Primeira coisa que eu quero que você entenda, como continuar subindo. Primeira coisa, isso é uma palavra de Deus para você: desista de desistir. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é: desista de desistir. Primeiro passo que você precisa ter é esse. Para com esse argumento de toda hora olhar para trás e dizer que não vai dar certo, que vai parar, que vai largar tudo, que vai abandonar tudo, que chega, já estou chegando, estou no meu limite. Meu irmão, muda o discurso. Para de fazer as coisas pela metade. Desânimo pode ser um hábito aprendido. Quanto mais você ficar falando a respeito dessas coisas, quanto mais você der vazão ao seu coração, à linguagem que sai da sua boca, aos pensamentos que estão descontrolados diante do Senhor, mais você vai aprendendo a não avançar naquilo que o Senhor tem para você. Sabe, irmãos, às vezes a gente, sem querer, vai estabelecendo esse hábito na vida dos nossos filhos. Quem vai caminhando junto com a gente vai sabendo, vai tendo a noção. Sabe, irmãos, a gente precisa ensinar a próxima geração a não desistir facilmente de algo, de terminar os processos. Existem coisas que Deus colocou você que precisam de processos, e esses processos são beneficentes. Não é todo processo que vem para destruir você, destruir os teus sonhos, acabar com os seus projetos. Pelo contrário, os processos te aprimoram, te fortalecem, te dão oportunidades e testemunhos para que você se coloque de pé diante do dia mau. Para terminar primeiro, é necessário primeiro terminar. Para terminar primeiro, é necessário primeiro terminar. É necessário que você coloque algo no seu coração, ponha uma direção na sua vida e prossiga para esse alvo. Eu estou aqui falando, irmãos, para pessoas que nessa semana talvez disseram assim: eu agora vou abandonar tudo, chega, eu não vou mais. Aí você entra aqui, o Senhor olha para você, pega você pelo colarinho, olha dentro dos teus olhos e diz para você: desista de desistir, é hora de você avançar. Sabe por quê, irmãos? A palavra diz para nós em 2 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 8 ao versículo 10, muitas vezes, Paulo dizendo aqui aos Coríntios, e Paulo tem know-how, irmãos, ele sabe o que é isso, o que é continuar pressionando. Ele diz: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. A diferença, irmãos, é para onde a gente está olhando. O homem, ele não é perdedor quando ele falha. O homem é perdedor quando ele desiste. Alguém se torna perdedor quando desiste. Se você não cuidar, irmão, você desiste do seu casamento. Se você não cuidar, você desiste da igreja. Se você não cuidar, você desiste do trabalho. Se você não cuidar, você desiste de amigos. Você desiste de ministério. Quando começa a ficar difícil, e fica difícil. Quem pode dizer um amém aí? Está um silêncio mortal aqui na igreja hoje. Porque é difícil. É difícil. A vida é feita de situações difíceis. Quando fica difícil, a gente desiste. Diga comigo: desista de desistir. Agora fala para você, bota a mão assim no coração e fala: desista de desistir. Segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite, como que a gente continua subindo, é não se acomode. Não se acomode. Primeira coisa que a gente precisa entender é não desistir. Segunda coisa, não se acomodar. Provérbios 1:32 diz o seguinte: os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Olha que coisa poderosa.
os que não têm juízo são satisfeitos por estarem felizes consigo mesmo. Sabe, irmãos, a gente não percebe, mas a acomodação, ela tem dois resultados muito latentes. O primeiro resultado da acomodação é a arrogância. A gente começa a se sentir arrogante. A acomodação faz com que a gente comece a ser julgador. A gente teve algumas experiências e a gente começa a olhar para os outros com o olhar de que fulano não está se esforçando do jeito que deveria, talvez se fizesse desse jeito, porque se fosse eu, e a gente começa a se colocar no lugar de alguma coisa. A arrogância é resultado da acomodação. Provérbios 16, 18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O outro resultado de uma acomodação é a complacência. Paramos de aprender, paramos de ser excelentes. Por isso muitos líderes, muitas igrejas perdem, porque um dia já tiveram um sucesso, já experimentaram um crescimento, já viveram de uma forma exponente, e aí, porque já alcançaram isso, se tornaram complacentes, e por se tornar complacentes, não enxergando as suas próprias necessidades, começam a transferir os resultados daquilo que tem vivido para a atitude de outras pessoas. Não, a gente não tem, a gente não cresce por causa disso. Eu não vou porque a gente começa a transferir. Eu não tenho oportunidade porque ninguém me ajuda. Eu não posso porque eu não tenho recurso. Se eu tivesse o papel, se eu tivesse a situação, se fosse desse jeito, a gente transfere. Na verdade, o que aconteceu conosco é que nos tornamos complacentes. Apocalipse 3,17, Deus, aqui endereçando a sua igreja, Ele está dizendo: você diz, eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Porém não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Irmão, você pensa nisso. Deus está falando aqui, olha bem esse versículo aí. Ele diz: você não reconhece. Muitas vezes, irmão, já falta coisas em nós porque paramos pelo meio do caminho, nos tornamos complacentes, deixamos de subir na nossa busca em Deus, nos nossos objetivos, nos nossos propósitos, já não exercemos mais fé, encaramos algumas coisas como se elas já fizessem parte da nossa vida. Encaramos alguns desafios como se eles fossem adendos da nossa existência. Isso aqui é desse jeito e vai permanecer desse jeito. Nos tornamos complacentes, já não acreditamos que o Senhor pode, que as coisas podem ser diferentes, que eu posso alcançar outras coisas. Nos tornamos, muitas vezes, irmãos, miseráveis, dignos de compaixão, pobre, cego e que estamos nu. Não olhamos para nós, olhamos para os outros. Dizemos adquirir riqueza, fizemos coisas. As histórias do passado se tornam maiores do que aquilo que está sendo vivido no presente. Alguém já disse, irmãos, que o bom é o inimigo do melhor. E toda vez que a gente alcança o bom, não está bom. Não, pode estar melhor. Pode estar melhor. Sabe, irmãos, você não vai crescer se descansar em cima das conquistas que você já teve. Ninguém vai crescer se não estiver disponível a continuar subindo, a continuar conquistando. Talvez no emprego era o melhor. Agora só reage quando alguém te manda fazer alguma coisa, só quando está sendo vigiado. No começo, para começar bem, fazia, mostrava serviço e tudo mais, mas agora espera alguém reconhecer. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: você não trabalha para homens, você trabalha para o Senhor. Mas eu não estou sendo reconhecido. Vai chegar o tempo, Deus está vendo. Talvez ainda não é aquele lugar que o Senhor vai fazer você ter colheita, mas o Senhor está vendo. O Senhor está olhando e Ele está vendo a sua atitude, Ele está sabendo. Você é um reflexo de Deus lá no seu trabalho. Sabe, no casamento, a gente vai vivendo, e aí vai vivendo uma vida onde o amor vai cada vez se esfriando, onde o respeito vai saindo do lugar, as coisas, a atitude de agradecer, de se tornar, de ocupar a posição que você tem dentro do seu casamento, vão sendo cada vez mais desgastadas. Aí no final, irmãos, está uma guerra, já está tudo caído pelo meio do caminho. Aí a pessoa diz assim: mas pastor, pelo menos a gente não separou. Mas essa não é a vida que Deus tem para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: o seu casamento precisa ser um reflexo da glória de Deus. A sua casa precisa ser um reflexo do céu. Sabe, é aquela pessoa, o marido que já não faz mais nada. Se a mulher não faz para ele vai se tornando complacente. Tem que ir no médico, chega lá, o homem não sabe fazer nada sozinho. A mulher tem que ir, tem que dar todo o diagnóstico. O médico diz: o que ele está sentindo? Olha, ele está aqui, parece que é a mãe dele. Porque o marido já parou no tempo, não sabe mais nada.
não sabe se resolver, não sabe fazer uma coisa diferente. Sabe, irmãos, a gente precisa entender isso. No casamento é um conjunto, nós precisamos crescer juntos, amém, casais? Amém. Crescemos juntos. Sabe, a gente não precisa se esconder atrás de uma coisa, irmãos. Faz uma coisa diferente, marido, chega para surpreender a mulher. Está lavando a louça, pega ela assim, meu irmão, dá um beijo nela no meio do dia. Chega e fala, vou te dar um beijo. Tem mulher que até fala, o sangue de Jesus tem poder. Quem é esse marido? Quem está possuindo ele? Porque o homem não faz mais isso, não faz um carinho, não diz uma palavra de amor. Mulher, trata o seu marido, bota a mesa, recebe ele com honra, faz uma coisa diferente. Tem uns irmãos aqui, ó, que abençoa, trabalham cuidando de criança, deixa lá o seu filho, tira uma noite, fala, vamos tirar uma noite, só eu e você, para eu poder fazer aqui um agrado abençoado para você. Eu sei que tem crianças aqui na igreja, mas todos nós estamos entendendo o que eu estou falando, irmãos. Vamos fazer aqui uma noite abençoada, uma noite, vamos fazer o céu ficar estrelado sobre nós, aleluia. Irmãos, é necessário. Os casamentos vão entrando na complacência, nas coisas que, sabe, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, não é por causa da luta, do desafio, dos problemas que você está enfrentando, que você precisa parar pelo meio do caminho. É tempo de continuar subindo, meu irmão, de continuar avançando, de continuar conquistando coisas ainda maiores na sua vida espiritual. Irmãos, há uma diferença entre envelhecer na fé e crescer na fé. Eu fico triste quando eu vejo gente velha na fé, que conta só histórias do passado, que só sabe dizer o que Deus fez lá no Brasil, as histórias que a pessoa conta. Eu sei que você tem uma referência, eu sei que você precisa falar daquilo que você viveu, mas o que Deus está fazendo agora? Quais são os projetos que Deus tem desenvolvido em você agora? Quem foi a pessoa? A gente confunde, irmãos, muitas coisas. A gente pensa assim, não, eu estou tão focado, eu já tenho tantas coisas. A gente se respalda em tantas coisas que a gente já fez. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Qual foi a última vez que nós tivemos um batismo aqui nessa igreja que você vê algo? Isso é ficar focado na sua fé. Quando você vê alguém aqui entrando no batismo, começando a vida com Deus, que foi você, foi alguém que você pregou para essa pessoa, falou de Jesus e essa pessoa se converteu, você discipulou essa pessoa. Isso é ser focado naquilo que o Senhor te chamou para fazer. Nós contar naquilo que foi feito atrás, muito bem o que foi feito atrás, foi maravilhoso, eu também tenho histórias maravilhosas, mas hoje eu estou buscando aquilo que o Senhor está querendo fazer comigo agora. Sabe, no começo dessa igreja aqui, eu falava assim, eu conversando com um amigo meu, que é pastor também, lá no Brasil, e eu disse para ele, rapaz, e eu contando para ele, eu vivi nessa igreja e tal, antes de chegar aqui, eu falei assim, foi o melhor tempo da minha vida, eu contando o testemunho que Deus fez na última igreja que a gente passou, e eu falei para ele, foi o melhor tempo da minha história. Ele disse, não, no telefone falou para mim, não foi não. Eu tomei um susto, não estava esperando essa reação. Ele disse, o melhor momento da sua história é agora, é onde você está agora, o que passou é referência. Recolhe essa palavra e diga, esse é o melhor momento da minha vida agora. É o melhor momento da minha vida agora. Sabe por quê? Porque agora é a hora do milagre, agora é a hora de ver Deus agir, agora é a hora das promessas de Deus se cumprir. Tem gente, irmãos, que não cresce na fé, envelhece na fé. Você vai querer envelhecer na fé ou crescer na fé? A gente quer crescer na fé. E para crescer na fé, a gente tem que continuar subindo. Os desafios vão continuar, os processos vão continuar, os problemas vão continuar, as lutas vão continuar, os desentendimentos vão continuar. Agora, como eu reajo diante disso, é o que vai me trazer crescimento para continuar subindo e continuar experimentando Deus de uma forma poderosa. Sabe, irmãos, uma pessoa não é velha até que os seus arrependimentos tomem o lugar dos seus sonhos. Velhice é medido a partir do momento que os seus arrependimentos começam a se tornar maiores do que os seus sonhos. Porque tem muita gente, quem pegou essa palavra aí? Tem muita gente, irmãos, que tem idade muito avançada do que eu, mas continua sonhando muitas coisas ainda em Deus. E tem gente que é muito mais nova do que eu, que se torna um velho. Mas se eu tivesse feito, não fez, acabou, fechou essa lacuna, começa a partir de agora. Se levanta porque Deus é com você. Sabe, irmãos, arrependimento é olhar para trás. Preocupação é olhar à nossa volta. Mas sonho e visão é olhar para cima.
Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro está além dos montes. O meu socorro não vem dos lugares fortes, dos lugares já estabelecidos. O meu socorro vem do Senhor. É ter visão além, irmãos. Eu vou continuar crescendo. Você também? Eu vou continuar crescendo. Se o ontem continua sendo tão grande para você, é que você não está sonhando nada demais para hoje. Então use o seu passado, irmãos, como trampolim, não como uma rede. Não deita em cima do seu passado. O que eu quero que você entenda aqui nessa noite é que Deus está te chamando para viver algo poderoso. O seu passado não pode ser uma rede para você botar o pé para cima e dizer, já vivi. Mas o teu passado é um trampolim que diz, eu posso viver ainda coisas maiores. Filipenses 3, versículo 12 a 14, diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço. O que é, irmãos? Esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Pode ouvir um amém? Aleluia. Outro dia eu li uma história muito interessante de Edmund Hillary. Ele foi um alpinista. E eu estava lendo alguma coisa a respeito disso, sobre a gente continuar conquistando, e me deparei com essa história desse alpinista que viveu nos anos 50. E ele foi o homem que tentou escalar o Monte Everest. E ele foi o primeiro, na verdade, a subir no topo do Monte Everest em 1953. As primeiras tentativas de Edmund foram não bem sucedidas. Ele começou tentando em 1951 e ele foi, com todos os desafios que tinham naquela época, sem muitos recursos como há hoje, ele tenta subir aquele monte por várias vezes e não conseguiu. E finalmente em 53 ele consegue. E quando ele fracassa pela primeira vez, algo que me chamou muito a atenção na vida desse homem, foi que quando ele fracassou pelas primeiras vezes, em um discurso que ele fez a uns repórteres que vieram entrevistá-lo, isso é história, isso é fato, ele diz o seguinte, algo que me marcou também, eu quero que você guarde essas palavras também. Ele diz assim, quando ele fracassa, no seu discurso ele diz assim, olha, Monte Everest. No meio da coletiva de imprensa que estava junto com ele, ele diz, Monte Everest, você me venceu mais uma vez. Mas ano que vem, ele grita, no próximo ano, eu vou vencê-lo. Sabe por quê? Porque você, Monte Everest, já chegou no máximo da sua altura, mas eu continuo crescendo. Ele falou isso. Sabe, irmãos, diante dos desafios, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez algumas coisas não vão mudar, já são aqueles desafios, mas você continua crescendo. É você que continua crescendo. O Senhor te chamou para viver isso, amém, irmãos? Terceira coisa que a gente precisa entender para continuar subindo. Terceira coisa, recuse a ser um crente morno. Recuse a ser um crente morno. Para você continuar subindo, irmãos, nada de mornidão. Não dá para ser meio termo. Apocalipse 3, versículo 15 e 16 diz, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, não é frio e nem é quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse é o próprio Deus falando à igreja. Ele diz, você não é frio e você não é quente. Existe uma coisa, irmãos, que nos impede, é a nossa falta de temor e paixão pelas coisas do Senhor. Se existe uma coisa que impede você de continuar crescendo, é aquilo que você se envolve. Existem dois tipos de coisas que nos prendem. Existem os pesos dessa vida e existe o pecado que tenazmente nos assedia. Existe o peso dessa vida, os afazeres, as distrações, os problemas, as correrias dessa vida, mas também existe algo que não nos deixa crescer e continuar subindo, o pecado. Irmãos, ninguém cresce em pecado. O pecado faz você diminuir, encolher e ficar prostrado o tempo todo. O salário do pecado é a morte. Se você não chamar pecado de pecado e encarar pecado como pecado na sua vida, e pecado é errar o alvo,
Pecado é não fazer aquilo que o Senhor disse para você fazer. Pecado é quando você entristece o coração de Deus nas suas atitudes, quando você quebra a sua aliança com Deus, quando você desobedece a linha de segurança que o Senhor colocou para que você viva bem. Quando você cruza essa linha, não há como você continuar subindo. Sabe, irmãos, os esquimós lá no Polo Norte, aquelas pessoas que vivem em iglus, né, aqueles esquimós que vivem lá, eles têm uma maneira para eles sobreviverem, comerem uma carne e se manterem naquele frio terrível do inverno. Eles têm uma maneira de caçar lobos. Isso é muito interessante. Eles pegam uma faca e eles mergulham aquela faca num sangue. Por muito tempo, eles deixam aquela faca ser embanhada naquele sangue. Eles vão colocando aquela faca, então, no gelo novamente, ela congela e mergulha no sangue novamente, e aí congela de novo, mergulha no sangue. É um processo de muitos dias com aquela faca, e eles botam aquela faca em algum lugar. Os lobos têm um poder de farejar sangue a longas distâncias. Então, quando eles sentem o cheiro daquele sangue, eles vão até aquela faca, e eles começam, então, a lamber aquela faca, porque tem aquele sangue, aquele gelo, e eles começam, então, a derreter aquele gelo, e eles começam a lamber aquele sangue, só que eles não percebem que quando o gelo vai derretendo, daqui a pouco eles estão lambendo a própria faca. E por lamber a própria faca, o sangue que estava naquela faca começa a se misturar com o seu próprio sangue, mas eles continuam lambendo, porque eles não pensam, para eles é algo que eles acharam, e eles continuam lambendo, e eles morrem, porque todo o seu sangue se esvai, porque eles continuam lambendo a faca até morrer. E sabe, irmãos, esse é uma figura grotesca do pecado, porque o pecado é assim, ele nos atrai, parece que a gente está sendo beneficiado de alguma forma por algum momento, mas se a gente não tiver clareza e discernimento espiritual, daqui a pouco o pecado que era bom para nós se torna uma faca que vai fazendo com que o nosso sangue, a nossa vida vai se esvaindo até acabar. O inimigo tem uma maneira, irmãos, de nos atrair. Ele lança sobre nós tentativas de sedução, ele lança sobre a nossa vida tentação, e todos nós que estamos aqui hoje somos tentados em muitas áreas. O inimigo não vai tentar você naquilo que aquilo que não te atrai, aquilo que você não se sente atraído. Ele vai lançar situações para você naquilo que te atrai, porque ele sabe o teu ponto fraco. A tentação não é o pecado, porque todos nós somos tentados, mas o Senhor nos deu poder sobre o pecado. Há dois tipos de crentes, irmãos: aqueles que vão tentar viver lutando contra as tentações o tempo todo, ou aqueles que vão se posicionar naquilo que foi conquistado na cruz do Calvário e vão viver uma vida para vencer e pisar no pecado. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão: muito se fala sobre autoajuda e como você consegue conquistar as coisas. Pouco se fala sobre a inclinação espiritual que nós temos em coisas que nos afastam de Deus. E que eu posso estar buscando crescer para mim, mas eu estou indo contrário à vontade de Deus para a minha vida. Nem sempre, irmãos, toda porta que se abre para você é a porta de Deus. Nem sempre toda pessoa que se aproxima de você é uma aliança que você precisa firmar no Senhor. Nem sempre atitudes que você precisa tomar, porque você está sendo pressionado para tomá-la, são a sua única opção. Se você manter os seus olhos postos no Senhor e disser: Senhor, eu te honro, e aquilo que a tua palavra diz eu não negocio, meu irmão, você vai avançar. Parece que para o mundo você está indo para baixo, mas para o céu você está indo para cima. Nós precisamos, irmãos, parar de chamar de fraqueza aquilo que é pecado, parar de chamar defeito aquilo que é pecado. Pecado é pecado. Enquanto eu não me arrepender desses pecados, eu não continuo subindo. Existe um teto, um céu de bronze que é estabelecido sobre nós por conta das atitudes que nós temos. E essa noite é uma noite da gente olhar para a nossa vida e dizer: Senhor, misericórdia de nós. Porque aqui não há um justo sequer. Se não for o sangue de Jesus vertido naquela cruz pela nossa vida, há uma solução para nós. O sangue de Jesus nos apaga, nos purifica. O sangue de Jesus apaga e purifica a nossa vida de todo pecado. O sangue de Jesus apaga. É o salário que Deus queria para que eu e você continuássemos subindo. Então há um processo de arrependimento. O processo, irmãos, ele não se finaliza enquanto a gente não encarar que a gente está fazendo aquilo que o Senhor não nos chamou para fazer. Enquanto eu continuar me desculpando: mas é assim mesmo, eu me acomodando às coisas desse mundo,
entendendo que são as minhas debilidades. Eu falo isso direto aqui, irmãos, você já me ouviu falar isso várias vezes. Tem muita gente que diz assim, esse é o meu defeito. Não, esse é o seu pecado, isso não é defeito. E pecado a gente conserta como? Se arrependendo e mudando. Se o seu pecado é você ser agressivo, é você ser agressivo no seu falar, encare isso como pecado, diga, Senhor, o Senhor não me criou para ser uma pessoa que lança flechas com a minha boca, que a minha língua é um chicote na vida de pessoas, o Senhor não me criou para ser essa pessoa tirana. Se você, meu irmão, consegue manipular os seus relacionamentos, sendo tirano, ficando bravo, porque você fica bravo, todo mundo se mobiliza e faz o que você quer, você vai terminar a sua vida sozinho, porque ninguém aguenta isso o tempo todo. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que a gente precisa chamar de pecado. Você ter um relacionamento amaziado, viver um processo que você acha que é casamento, fora da aliança de casamento, é pecado. Você andar na identidade, fora da identidade, que o Senhor chamou você para andar, é pecado. Pecado é você errar a marca. Tem um projeto, tem um alvo, tem um objetivo, você anda do jeito que você acha que é certo. Isso é pecado. É o certo que eu deveria fazer e eu não faço, eu faço errado. Isso é pecado. É fácil a gente saber as áreas que eu estou errando. E tem uma coisa, irmãos, que nenhum de nós aqui pode negar. Quando você tem o Espírito de Deus dentro de você, quando você vai errar a marca, existe uma luz que vem dentro de nós assim. Eu não sei se você já percebeu isso. Mas na hora que você está para fazer uma coisa, aquela luz vem assim, uns chamam de consciência, outros chamam de alguma coisa, mas a gente que tem o Espírito do Senhor sabe que é o Espírito Santo dizendo, não faça. Toda vez que você vai errar a marca, esse Espírito te segura e diz, não faz, você tem. Ainda que seja num período curto de segundos que você tem, você ainda tem uma chance de dizer não. E quando você diz não ao pecado, você dá o braço a Deus, e você diz, Senhor, nós somos um e nós vamos vencer isso juntos. É um tempo, irmãos, que a gente precisa entender que nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor tem para nós. Quantos estão me ouvindo aqui nessa noite? Existe uma chave, irmãos. Muitas vezes nós somos levados pelas influências que estão à nossa volta. A gente é envolvido, irmãos, por pessoas que já não chamam mais pecado de pecado. E às vezes a gente quer só pessoas que reafirmem isso na nossa volta. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Muito cuidado com quem você se envolve. Porque se você se envolve com pessoas que continuam subindo, você vai continuar subindo. Se você envolve com pessoas que estão descendo, você vai começar a descer na sua vida. Não se misture com desistentes, não se misture com acomodados. Você e eu, nós precisamos nos alinhar com pessoas que nos ativam. Você tem esses amigos? Você tem pessoas aí na sua vida? Pensa com você. Você tem alguém que quando você está pensando em desistir, parar, fazer alguma coisa errada, alguém chama você do lado e fala assim, meu irmão, você está pensando o quê? Você está maluco? Eu tenho gente que chega assim para mim, porque se eu não tiver, não é porque eu sou pastor não, meu irmão. Tem hora na minha vida também que eu vou tomar umas atitudes que eu preciso de alguém que chega para mim e fala assim, toma tenência, que você está pensando o quê? Está pensando que você é quem? Está pensando que você vai fazer assim sozinho? Você não está prestando atenção não. Se a gente não tiver pessoas assim à nossa volta, irmãos, a gente corre grandes riscos. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele escreve lá no capítulo 5, 7, 8, vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês de deixarem de seguir a verdade? É claro que quem os convenceu não foi Deus que os chamou. Existem coisas que falam, vocês estavam indo tão bem. Você consegue pensar em alguém que estava indo tão bem? Eu olho para pessoas que estavam indo tão bem, mas de repente algumas coisas começaram a influenciá-las. Sabe, irmãos, existem coisas que as pessoas já começam a não perceber. Dependendo de onde você está, você começa a falar do jeito das pessoas. Você começa com quem você está convivendo, você vai se tornando igual. Se uma pessoa veste de um jeito, daqui a pouco está todo mundo vestindo do mesmo jeito. Não é assim? É o efeito manada. Se uma pessoa tem um jeito, ela gosta de fazer tal coisa, ela gosta de comprar tal coisa, ela gosta de ir para tal coisa, você vai fazendo aquilo também. Você vai se colocando em risco, você vai abrindo mão de princípios, você vai fazendo por conta das coisas que você está se envolvendo. Sabe, irmãos, naquela pesquisa que eu estava lendo lá, que eu vi o testemunho de Edmund, que subiu o Monte Everest, tinha uma outra estatística que eu queria trazer para você. 70% dos acidentes de alpinismo não são na subida, são na descida. Isso fala muito a respeito da nossa vida espiritual também. Por quê? Porque quando a gente sobe focado, mas na hora que a gente desce, a gente já perde o foco. Então, tem gente que se parou de subir, começa a descer e a descida é pior.
A descida vai deixar marcas. A descida vai deixar feridas. Sabe, irmãos, Hebreus 10, 38 diz que Deus não tem prazer em quem recua. Ele diz, mas o justo viverá de fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá por fé. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque tem muita gente tentando viver uma vida onde você se sente seguro o tempo inteiro. Você não foi chamado para viver uma vida só de seguranças. Quando tudo está bom, tudo está bem. A vida vai ser difícil, meu irmão. Vai ter riscos. Vão ser momentos que você não tem como controlar nada. Você não foi chamado para viver em segurança. Muito cuidado, porque o falso sentimento de segurança na sua vida financeira, não estou acumulando dinheiro, estou trabalhando, estou fazendo. Irmãos, isso pode levar a gente a viver, a querer jogar seguro. Mas todas as vezes, pensa aí na sua vida, todas as vezes que você experimentou Deus de uma forma poderosa, todas as vezes que você viu milagres, todas as vezes que você viveu, e mais intensamente na sua vida espiritual, foram momentos que exigiu de você o quê? Uma atitude de fé. Ninguém nunca experimentou mais de Deus vivendo na maravilha. Eu não estou aqui desejando, sendo profeta do caos, dizendo que você vai ter que viver lutas o tempo todo, mas eu estou dizendo aqui que você precisa entender que quanto mais a gente busca segurança, menos a gente tem. Se o que você está envolvido não requer nenhuma fé, irmãos, nenhuma confiança no Senhor, você não está envolvido com algo que Deus está envolvido. Se você não está envolvido em algo que requer de você fé e confiança e total certeza de que Ele está no controle, você não está envolvido com as coisas que o Senhor tem para você. Sem fé é impossível agradar a Deus. E por último, para a gente continuar subindo, estou vendo que hoje a igreja está tão calada, né? Meu Deus, passa até a mosca que a gente escuta. Está rouco, está rouco. Amém. Quantos estão ouvindo a voz do Senhor aqui nessa noite? Quantos querem continuar subindo? Última coisa, aí os irmãos me ajudem aqui, porque toda vez que o pastor fala que vai terminar, dá mais 20 minutos para ele terminar ainda. Não vou demorar isso tudo. Mas sabe, irmãos, a última coisa é a coisa talvez mais importante para a gente fazer nessa noite. Você quer continuar subindo? Fixe os seus olhos em Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus. É através de paciência, de fé, é que nós vamos alcançar a promessa. Se a gente continuar olhando para Jesus, irmão, Jesus, Ele não desistiu. Diante das tentações, diante das acusações, diante da vergonha que estava proposta, diante das situações, da morte de cruz, Ele em nenhum momento desistiu de nós. O evangelista João, lá no capítulo 13, versículo 1, a última parte do versículo, diz assim, olha, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até onde, irmãos? Amou-os até o fim. Levanta a tua mão para o céu e diga, obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. O apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses 2, não está aí nas suas notas, mas em Filipenses 2, 7, o apóstolo Paulo escreve que ele esvaziou, Jesus se esvaziou a si mesmo, vindo a ser humano, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si e foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi obediente, continuou prosseguindo. O autor da carta aos Hebreus, lá em Hebreus 12, versículo 1 e 2, olha que versículo poderoso, diz assim, portanto também nós, uma vez que rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e façamos o que, irmãos? Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Por quê, irmãos? Versículo 2, tendo os olhos fitos em quem? A gente só vai continuar correndo se a gente tiver os olhos fitos em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, porque Ele sabia o que estava por detrás do sofrimento, porque Ele via o resultado final das coisas, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Bom, deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita coisa linda que Deus vai fazer se você não desistir. Tem muita coisa poderosa se você continuar subindo, meu irmão. O inimigo está tentando fazer você parar pelo meio do caminho.
Depois dessas coisas, lá, olha o último versículo que eu quero ler para você, está lá em Apocalipse capítulo 4. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta no céu, como também a voz que eu ouvi do Senhor. E está dizendo ali, olha, depois dessas coisas olhei, diante de mim estava uma porta. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse o quê? Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Tem coisa que você só vai entender se você continuar subindo. Hoje o convite de Deus para você é: suba para cá. Sai dos lugares baixos onde você está e continua subindo na tua vida. Continua crescendo, continua crendo. Talvez nessa última, caminhando para esse fim dessa série, irmãos, tem tantas coisas que estão tentando roubar a nossa fé, estão tentando roubar a nossa alegria, estão tentando dizer para nós que não, a gente fica por onde a gente começou mesmo. Tá bom do jeito que tá, eu não consegui, mas é assim mesmo, nem todo mundo consegue. Não, meu irmão, o Espírito Santo está dizendo para você: suba para cá, continua subindo, continua crescendo, continua avançando, continua me buscando. É isso que nós vamos fazer. A partir de semana que vem, essa série termina, mas a gente não para de crescer. Essa série para, mas a nossa fé vai ser aprimorada. As coisas, elas continuam caminhando, mas nós vamos tomar um posicionamento. Nós vamos até o fim, nós vamos ajustar a nossa vida, nós vamos correr para o Senhor, porque os nossos olhos estão fitos nele. Talvez você chegou aqui nessa noite, meu irmão, e a palavra que tem mais vindo no seu coração é: desista, para, chega, abandona, encerra, não é aqui, você está desencaixado, isso não é para você, o que você está fazendo? São tantas pressões que vêm na nossa mente, mas eu quero que você rejeite todas elas e entenda que a voz do Senhor para você nessa noite é: continue prosseguindo, porque tem um propósito, tem um alvo que o Senhor tem para você. Não deixa as situações atuais fazerem você parar pelo meio do caminho. Fique de pé no seu lugar.